Pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia. Respeitando o nosso horário aqui, 7h05, vamos dar início. Sortear um nome. O N. Sorteio mais aí um. Carol, isso. Beleza. Estreando, né, cara? Bom dia. Bom dia, pessoal. A gente começa, então, a parte do capítulo 2, né? Que a gente inicia com os hábitos. E o primeiro, ele é seja proativo, né? E é interessante que na nossa natureza, ela já nos torna mais ativo e não passivo, né? Então, nos faz tomar mais sempre as iniciativas das coisas, entender que a gente precisa sempre estar um passo à frente sobre qualquer problema e um passo à frente sobre qualquer situação. E aí nota-se que ao longo dos anos, né, o autor sempre aconselhou as pessoas que queriam empregos melhores a mostrarem mais iniciativas, fazer testes de aptidão e interesse, estudar os seus negócios e até os problemas específicos enfrentados pelas empresas e a quem eles estavam interessados, né? E somente após concluir este processo, um profissional deve apresentar uma forma eficaz de melhoria, mostrando como suas habilidades podem ajudar a resolver os problemas da organização, né? Isso é chamado de solução de venda e é um paradigma-chave para o sucesso de um profissional. Então, é interessante o que o autor ele nos mostra sobre a nossa capacidade de tentar interpretar sempre o problema da empresa, e o ser proativo não quer dizer o faz tudo, mas sim aquela pessoa que tem a capacidade de uma análise maior e mais crítica e mais detalhista sobre um problema, e ele consegue, com uma rapidez e agilidade, a resolução mais rápida de um problema do que uma outra pessoa, às vezes, não teria essa capacidade. E, naturalmente, o nível de maturidade de um indivíduo precisa ser levado em consideração, né? Não podemos esperar a cooperação criativa de qualquer situação profunda e dependência emocional. Então, ele mostra que quando o ser humano ele está com algum problema, ele não se torna mais proativo. Então, as pessoas proativas elas precisam sempre tentar separar o seu lado emocional, que é algo que afeta muito as pessoas dentro do seu âmbito de empresa. Então, é aquele famoso, os problemas pessoais a gente deixa da porta para fora, e aqui para dentro agora a gente foca somente naquilo que precisa ser focado dentro da empresa. Quer fazer alguma colocação? Eu fiz algumas observações aqui que são interessantes. Quer dizer, não necessariamente a pessoa proativa é aquela pessoa que é agressiva, né? Que é aquela pessoa que vai tomar a rédea só e ser impulsiva e tal. Não. Ela vai pensar, conduzir e fazer diferente, né? Quer dizer, porque quando a pessoa está esperando as coisas acontecerem, acho que essa questão da proatividade é muito isso, é você não esperar os eventos externos, enfim, as coisas acontecerem para você se mexer, ou então para as coisas acontecerem e aí você evoluir. É você buscar, dentro das coisas que você pode modificar, você buscar uma evolução, né? Buscar a proatividade. Então, ele fala que os seres humanos, as pessoas, nós somos responsáveis pelas nossas próprias vidas, né? E o nosso comportamento resulta de decisões tomadas não das condições externas, que foi isso que eu acabei de falar. Então, a proatividade não é você esperar o que vai acontecer de fora, é você tomar as rédeas da decisão, das situações, e fazer com que as coisas mudem, né? Obviamente, dentro daquilo que você pode mudar. E aí, um pouco mais na frente, ele vai falar muito dessa questão da proatividade e da reatividade, né? Que aí a gente vai entrar mais na sequência. E aí tem uma coisa interessante da questão da responsabilidade, né? A palavra responsabilidade, eu achei tão interessante isso daí, é a habilidade para escolher sua resposta, né? Quer dizer, você tem a habilidade
de pensar, raciocinar e não ser impulsivo, né? De você raciocinar e ter uma responsabilidade na habilidade das suas respostas. Então, isso é uma coisa muito reflexiva, né? E a gente não colocar a culpa pelo nosso comportamento, pelas circunstâncias que acontecem. A gente tem que ser muito ativo nas nossas situações. Acho que é isso. Se você quiser. Alguém tem alguma pergunta? Não? Sobre o que você tinha falado, no caso do foco reativo, é quando ele fala, né, que enquanto trabalhamos no âmbito de nosso círculo de preocupações, permitimos que os elementos pertinentes a ele nos controlem. Então, quando você trabalha com esse foco e as suas preocupações elas se tornam algo maior do que aquilo que você precisa ser, aquilo que você quer ser, aqueles elementos eles começam a te controlar. Então você pode sim tomar as iniciativas erradas, você pode tomar as decisões erradas por simplesmente não estar focado pensando naquilo que tem que ser feito, mas sim preocupado de como será, de como vai ser. Então é como no livro que a gente leu, o primeiro livro, né, que eu li com vocês, que é onde fala, né, que essa sua proatividade ela vai primeiro te lançar uma bala. Então, se ela vai acertar o seu alvo, já esteja preparado, porque se ela não acertar, você já vai ter a proatividade para resolver aquilo que não foi feito. E seguindo aqui, deixa eu só ver se eu acho, porque tem uma partezinha que eu tinha grifado aqui do livro. Aqui, ó. É uma frasezinha que ele fala que o sucesso é o outro lado do fracasso. Não, é isso, tem isso. Que aí eu parei para pensar, tipo, como que o sucesso é o outro lado do fracasso, né? E aí eu fui pesquisar um pouco mais a fundo sobre a frase. E quando ele fala que o sucesso é o outro lado do fracasso, que mesmo quando você atinge um patamar de sucesso, que era aquilo que você buscava, que era aquilo que você esperava, você não pode decair na sua curva. Você tem que continuar subindo ela, porque quando você chega num ápice de sucesso, você pensa que ali já é o seu ponto de equilíbrio, você não tem mais que subir, não precisa mais inovar, não precisa fazer mais nada, esse seu sucesso pode ser o seu fracasso de amanhã, porque você simplesmente estagnou, ficou parado. Então, o mundo ele muda, as pessoas elas mudam no dia a dia e você não está mudando. Então, isso vai fazer com que você decaia no seu sucesso e hoje, aquele sucesso de ontem, hoje se torna o seu fracasso. Alguém tem alguma pergunta? Não. Vamos, quer fazer alguma? Depois eu vou fazer uma observação disso aí que você falou, mas tem uma coisa que eu escrevi aqui, que as pessoas proativas, elas carregam o tempo dentro de si, né? Então, as pessoas proativas, elas avançam principalmente por causa dos seus valores, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Quer dizer, ela não espera as coisas acontecerem, ela faz, mas ela acredita, e ela tem o valor como a base fundamental para ela poder evoluir e ser diferenciada com relação à pessoa reativa, né, que é aquela pessoa que sofre, que tem a questão do sentimento, né, que ele fala muito aqui, essa coisa, até ele faz um paralelismo com a questão do amor, né, que o amor é uma coisa de sentimento, ele fala que o amor não é um sentimento, é um verbo, é uma ação. Então, quando você ama verdadeiramente, não importa se é alguém, se é alguma coisa, se é o seu trabalho, então você faz daquilo um valor seu e uma ação. Então, você modifica tudo aquilo que você tá construindo, né? Ou se você tem algum problema, alguma coisa nesse sentido, né? E aí ele fala exatamente isso, que os reativos eles são levados por sentimentos, circunstâncias e condições. E os proativos eles são guiados pelos seus valores. Isso é fundamental, porque é a base fundamental da diferença entre uma pessoa proativa e reativa. E aí eu fiz uma observação aqui, que a pessoa que identifica uma situação provável no futuro,
ela, com base na sua experiência passada, a pessoa ela sempre se comportará de forma reativa. Então, ela gasta tempo suficiente nisso, né, para poder recriar a experiência dela, vivida anteriormente, né, em sua imaginação, ela faz o compromisso consigo mesmo de exercer a própria liberdade de escolha, né? E a escolha, às vezes, quando você é uma pessoa reativa e você, às vezes, é tomado pela sua emoção, a sua escolha, que é o que ele compara entre a pessoa reativa e a pessoa proativa, que o proativo ele tem um olhar diferenciado, ele tem um olhar com a sua proatividade, ele toma a escolha ciente de que, caso dê algum problema, ele já tem a saída A, B e C. E a pessoa reativa, como ela é um pouco tomada pela sua própria emoção e vivências passadas, às vezes a escolha dela, ela vai com a certeza de que aquilo vai dar certo, só que quando aquela escolha dela deu errado, ela às vezes não tem um plano A, B ou C, porque ela foi tomada pela mente dela, onde ela entendeu que no passado ela já passou por um problema similar, não igual, e aquilo ali poderia dar certo, mas não deu, porque nem tudo que ela viveu no passado quer dizer que ela pode se aplicar agora, né? Tem mais alguma coisa? É a questão dos valores que eu falei anteriormente, né? Tem uma citação aqui no livro que ele fala um exemplo de um cara que ele estudou, enfim, que ele fala que existem 3 valores centrais na vida, né? A experiência, a atitude e experiência, atitude e a criação. Então, são 3 pilares, acho que muito importantes para essa questão dos valores que vincula a pessoa proativa, né? Então, a experiência é tudo aquilo que acontece com a gente. A criação é a nossa base, né? Aquilo que a gente foi evoluindo e traz ao mundo. E a atitude é a nossa resposta nos momentos difíceis. Quando eu comecei a ler proatividade, né, para mim era o mesmo significado do dicionário, né? Característica de quem busca identificar ou resolver problemas por antecipação, com antecedência, presteza e diligência. Isso para mim era proatividade. Eu acho que o capítulo, na minha consciência, ele não chama nem proatividade, ele chama autorresponsabilidade. Que ele até cita uma frase no livro, né? O que eu sou hoje é resultado das minhas escolhas de ontem. E acho que é exatamente isso. É um sentimento que, depois que você absorve, ele chega a ser atormentador, porque ele mexe com a tua cabeça, mas depois ele é libertador. Porque quando você para ter noção que absolutamente tudo que acontece na sua vida é responsabilidade somente sua, e de mais nada e de mais ninguém, isso te dá um poder muito grande. Se você está insatisfeito com o seu trabalho, é responsabilidade sua. Se tem problema na sua casa, é responsabilidade sua. Se tua empresa está bem ou não está bem, é responsabilidade sua. A culpa não é sua, tá? Sair na rua, tomei um tiro. Isso não é culpa sua, mas a responsabilidade de sair na rua é sua. Então, de certa forma, a responsabilidade é sua. É complexo assim, de entender, mas te dá liberdade. Se eu não me engano, acho que no começo do capítulo, né, até aquele cara que vai para o campo de concentração, eu não sei o que tem, ele fala que a última das liberdades humanas, que realmente é isso. Não interessa o que acontece ao meu redor, o que fazem comigo, como eu reajo a isso é só minha responsabilidade. Eu posso reagir bem ou não, pode ser algo benéfico ou não, quem decide isso sou eu. Então isso dá uma liberdade, um poder muito grande. Isso é sensacional. Tem um pouco nessa linha do Alan, tem uma frase que eu grifei aqui, né, que é: entre o estímulo e a resposta, encontra-se a liberdade de escolha do ser humano. A hora que eu li essa frase, assim, eu grifei porque a gente está vivendo um cenário basicamente semelhante ao da frase aqui, né? A gente está num cenário que todos os bancos aumentaram muito a taxa de juros aqui, falando do mundo da Drive. E a gente teve um estímulo muito forte a diminuir ritmo, a diminuir produção do lado externo para cá. E a nossa resposta foi muito diferente do estímulo que a gente recebeu, né? Então, essa frase para mim até eu estava comentando com o Silvio antes de eu começar a leitura aqui, que ela tem um significado muito profundo para mim, porque eu
Eu particularmente acredito muito nisso, que o estímulo que você recebe não necessariamente é o que você tem que responder de imediato, é sempre raciocinar, pensar, achar saída, do que você simplesmente receber um estímulo ou negativo ou positivo e já reagir de forma instantânea, sem raciocinar antes. Acho que assim, esse exercício da autoconsciência, ele é muito bacana, né? Quando ele propõe que a gente se imagine nos observando do alto aí de um canto da parede, né? Observando naquele exato momento o quão bom e feliz a gente está, o quão justo e nobre a gente está, o quanto a gente está sendo proativo ou reativo. Esse exercício da autoconsciência, ele é muito profundo, ele é muito... ele gera muita inquietude, né? Saber que tudo que acontece hoje comigo foi fruto das ações, né, que eu plantei ao longo aí dos tempos. E não adianta, né? Aí depois ele vem aqui para os princípios, né, de determinismo. Que não adianta eu ficar preso à questão genética, à questão psíquica e ambiental, né? Existe, claro, que um pouco de cada uma dessas coisas, né, tem influências. Os nossos avós tiveram influência em nós, os nossos pais têm influência em nós, as pessoas com que eu convivo hoje têm influência em nós, né, o meio que a gente vive hoje. Mas, a despeito disso, essa autoconsciência e a consciência nos gera, como o Viktor Franklin disse ali, né, um psiquiatra que ficou no campo de concentração, ele nos gera a possibilidade de algo que é inalienável, que é condicional nosso. Ninguém pode nos tirar a liberdade mental, a liberdade espiritual, né? A liberdade de, inclusive ele fala aqui, de se imaginar diante de situações, de se imaginar diante de um futuro, e diante dessa imaginação, diante dessa vontade, né, dessa motivação, de, com base nisso, também superar os seus desafios, né? Encontrar razões, motivos para vencer, independente do que esteja acontecendo naquele cenário, por exemplo, ali, de estar num campo de concentração. E ele vai bem no sentido de que a gente não precisa estar num campo de concentração, né? Hoje, por bem menos, né, por muito menos, a gente às vezes acaba sucumbindo às situações do dia e se tornando refém. E aí, só para finalizar, a frase de Eleanor Roosevelt: ninguém pode feri-lo sem o seu consentimento, e a de Gandhi: eles não conseguem tirar nosso respeito próprio se não entregarmos. Ninguém consegue tirar a nossa paz se a gente não entregar isso para essas pessoas. Ô Dani, antes... só para uma observação. Essa questão da proatividade, eu acho que a pessoa a pessoa tem que ter uma habilidade muito grande para ser proativo, né? Por conta dessa balança entre o que é razão, o que é emoção, e o sentimento e valores. E tem uma coisa no livro que ele fala, que é o tal do ciclo da influência e o ciclo da preocupação, né? Que faz esse paralelismo muito forte entre o que é a pessoa que é proativa e reativa. Então, é óbvio que tem coisas que a gente não vai conseguir consertar ou não vai conseguir mexer. Então, o que a gente tem que focar, que a pessoa proativa, ela foca naquilo que ela consegue ter a influência para modificar. Então, o que a gente fala, acho que tem que ter uma habilidade muito grande para você, dentro de uma situação de dificuldade ou de crise numa empresa, né, passando por situações bem relevantes, enfim, você parar, raciocinar e ver, peraí, até sair um pouco, ir um pouco para fora, para você raciocinar e falar o que eu posso fazer para ajudar dentro do que eu sou capaz, dentro da minha habilidade, né, e dentro do que eu consigo influenciar. Porque eventos externos, crises e política e tal, a gente não consegue mexer, mas a gente consegue mexer naquilo que está dentro das nossas habilidades. E é isso que é a pessoa proativa, né? Então, é aquela pessoa que, dentro de uma situação atípica, ou dentro de uma empresa onde você vai ter um chefe que é autoritário, isso, aquilo que ele até faz a menção, é aquela pessoa que vai ser diferenciada, que vai ter habilidade emocional para conseguir lidar com essa diversidade
e conseguir capturar e pegar determinadas qualidades que vão ser diferenciais e que vai fazer com que ela consiga fazer com que outras pessoas não enxergam aquilo que ela está enxergando, né? Então, de novo, a questão do valor versus o sentimento, né? Então, assim, tem que ser uma pessoa muito fria também e muito sensível para você conseguir ter a proatividade, ter esse equilíbrio entre a ação e reação, né? Acho que desculpa, Dani. Eu ia falar muito em cima do que o Alan falou, porque quando a gente foi escolher os princípios que a gente ia colocar, né, os 4, quando eu fui para o empreendedorismo, eu fiquei muito em dúvida ali o que ia colocar, se era proatividade, se era responsabilidade, porque o empreendedorismo nada mais é do que aquela pessoa que tem a consciência da responsabilidade, que ela é o polo ativo da vida dela, né? Quando ela é polo passivo, ela é reativa, e quando ela é polo ativo, ela é proativa. E para a pessoa ser proativa, né, a essência da proatividade é entender que o que ela colhe é o que ela planta. Se ela entende que ela colhe o que ela planta, né, ela vai, aí depois ela desperta a proatividade, que por fim é o empreendedorismo. Se você tem um CNPJ ou se você não tem um CNPJ, a atitude empreendedora é quando você toma consciência da responsabilidade e você se torna proativo, né? Você entende que não é o mundo que te transformou você em quem você é, você mesmo que tomou a reação sobre os estímulos que você recebeu que condicionaram você a ser quem você é, né? Então, o empreendedorismo é quando você entende, né, e você se torna uma pessoa responsável pelas consequências da sua vida. A partir do momento que você entende que tudo depende de você, né? Mas isso aconteceu, fulano nasceu em berço de ouro, eu não nasci. O fulano tem isso, tem um marido maravilhoso, eu não tenho. Isso aqui. Então, assim, tudo depende. Nós podemos influenciar. Tem coisas que demoram para o nosso ciclo de influência crescer, né? Ele conta a história lá do funcionário que não reclamava e que ele foi tomando, o círculo de influência dele foi aumentando, e chegou um momento que o patrão lá não tomava nenhuma decisão mais sem o consentimento, ou sem anuência, ou sem a consulta desse cara, né? Porque o ciclo de influência dele foi crescendo. Então a gente tem que ter paciência também para o resultado do que a gente planta, a gente veja os frutos, né? E quando a gente toma consciência que nós somos os responsáveis, a gente pode fazer o que a gente quiser das nossas vidas, né? E Deus nos dá essa liberdade, né? De fazer as escolhas. O que você quer? Ele não quer que a gente seja forçado e condicionado a nada. Ele quer que a gente tome as atitudes, né? E é a lei da semeadura, que é um princípio bíblico antigo, né? Assim, o que você planta, você colhe. E eu tenho muitas pessoas, né, na minha família que eu vejo como... E eu não consigo mudar, né? Assim, eu tento ajudar, mas eu não consigo. A pessoa ela é fruto do meio. Tudo que aconteceu na vida dela é fruto do meio, aconteceu para ela, não pôde mudar nada, né? Ela foi simplesmente uma consequência da realidade ali, do contexto dela. E ela fica contando as histórias. Puxa, mas ela se justifica, né? Eu não consegui isso porque aconteceu essa fatalidade comigo. E é isso, aconteceu essa outra fatalidade. A pessoa fica naquela espiral negativa a vida toda, tendo que se justificar, né? Então, quando a gente põe a nossa... Né, até o Dr. Augusto fala muito disso, né, de ser o autor da sua própria história, né? Quando você é o autor da sua própria história, se a história não está bacana, a culpa é de quem? Né? É do autor. Então, a gente acho que tem uma mudança drástica de vida quando a gente entende, quando a gente sai do polo passivo e vai para o polo ativo da sua história. Quando você deixa de ser um coadjuvante, como o Dr. Augusto fala, e passa a ser o autor, o ator principal da sua história, né? E isso é uma mudança de modelo mental poderosa. E a gente é condicionado, principalmente em cultura brasileira, é condicionado muito a
a ser o reativo, a justificar nos meios. Olha, o cara teve sorte, né? Poxa, aquele cara lá teve sucesso porque ele teve sorte, né? Não é porque ele construiu algo, né? A gente aprendeu muito no livro anterior também que a eventualidade, a sorte, algumas pessoas usaram a seu favor, outros contra, ou seja, mesmo tendo mais eventos favoráveis ou menos eventos favoráveis, como o N toda hora que é sorteado, é impressionante como... mas importa como você lida com eles. Então a gente viu no livro anterior que, independente se alguém teve mais sorte ou menos sorte, o que garantiu o resultado foi o que ele fez com o fator negativo, o evento positivo ou o evento negativo, né? Então, não é que o Jim Collins ele pensa de forma oposta ao Stephen Covey, pelo contrário, né? Ele mostra que os eventos de sorte, alguns souberam usar e estavam preparados para usá-los. E quando você foi para a estatística ali, mostrou quantos eventos de sorte umas empresas tiveram em detrimento de outras, era mais ou menos o mesmo número, não tinha uma grande diferença. E eventualmente as que tiveram mais sorte, as que tiveram melhores resultados não foram as que tiveram mais eventos de sorte, né? Então, acho que é um pouco dessa visão. É o core do empreendedorismo, é você se colocar como o responsável pelas suas atitudes, né? E a gente vê muita gente que é direcionada justificando em fatos externos o resultado da sua vida, o resultado da sua carreira, o resultado da sua família, e ele esquece de ver. E a gente tem situações extremas, como do Franklin, como que ele chama? Viktor Frankl, de situações muito piores que a nossa, né? Porque a gente vê situações, eu faço isso direto com as crianças, olha lá o fulano, olha lá olha o que a vida fez com ele, olha o ato de azar, vamos dizer, que ele teve, mas olha qual foi a reação dele e ele inverteu essa situação, né? Olha como ele superou isso. Então, tem pessoas que passaram por situações muito mais difíceis, né? Contextos muito mais difíceis, e a gente, às vezes, no nosso contexto, fica jogando a culpa no círculo de preocupação e não no de influência, né? E a gente tem que estar toda hora, que é o último, né, Afiano Machado, que ele fala lá no final do livro, toda hora eu estou relendo o livro pela talvez terceira ou quarta vez, e a hora que você lê, você fala, nossa, eu não lembrava disso, não lembrava daquilo. E como é importante você relembrar. E eu estou falando um tanto de coisa aqui que eu li, né? Então, é importante esse processo ser contínuo. O Alan começou falando sobre autorresponsabilidade, né, que talvez não seria proatividade o título do capítulo, né, em si. Eu fiquei pensando qual seria, mas eu acho que proatividade, o autor traz, é um conceito muito mais fácil da gente entender, o proatividade, talvez, do que o responsabilidade, porque é uma palavra mais, culturalmente, que a gente usa mais, né, a sociedade usa mais. Acho que ele colocou a proatividade muito no sentido de aquilo que te tira do lugar, para você poder fazer os outros hábitos. Porque se você não começa, de alguma forma, não dá o primeiro passo, que seria a proatividade você não consegue fazer as outras, né, os outros hábitos que a gente vai tratar mais na frente. Mas a proatividade, proatividade em si, ela é vazia. Eu fiquei muito pensando assim, no livro, o que o livro traz de reflexão. A gente faz a autoavaliação aqui, né, na Drive, e tem essa competência de proatividade. E aí a gente está começando um novo ciclo, né, e eu estava fazendo a minha nesse final de semana, e eu fiquei refletindo muito sobre, depois da leitura do livro, até peguei para abrir, para ver se eu queria mudar alguma coisa, porque às vezes a gente quer fazer tudo,
né? Quer se antecipar em tantas situações, mas a gente tem que pensar na proatividade versus produtividade, efetividade. Será que isso que eu estou querendo ser proativo, de fato, vai agregar valor na minha cadeira? Ou eu estou fazendo para agregar valor para alguma coisa que, sei lá, às vezes nem é mais prioridade da empresa, sabe? A gente tem que primeiro talvez voltar, e o segundo capítulo, né, que o Eni começou a falar, porque aí o segundo capítulo talvez fosse o primeiro, entende? Porque primeiro você tem que saber o que você tem que fazer. Mas se você não tem, que nem, às vezes a gente fica aqui na correria, trazendo para o âmbito da empresa, na correria tentando fazer as coisas, tentando mudar alguma coisa, mudar um processo, escrever alguma coisa, mas espera aí. É o objetivo desse mês, desse dessa semana, né, na minha agenda, das 500 mil coisas para fazer, eu quero ser proativo em uma situação, mas será que é o momento, ou eu vou ser proativo por ser proativo e vou deixar de entregar várias outras coisas, né? A Carol falou da proatividade, da pessoa ter o tempo dentro de si, né? Mas o tempo, ele é finito, né? E aí, às vezes, você quer fazer tudo, só que você só tem as mesmas 24 horas de todo mundo, né? Infelizmente. Às vezes dá vontade de ter, sei lá, 40 horas no dia para você conseguir dar vazão a todas as suas ideias, a todos os seus projetos, a todas as coisas que você quer entregar. Mas a proatividade por proatividade em si, e acho que é isso que a gente, pelo menos que eu fiquei pensando, né, no sábado, é uma coisa que, se você não tem um objetivo em mente, você vai ser proativo e, de fato, vai ser efetivo. E ser proativo por ser proativo, de repente, tirar alguma coisa do papel e deixar para outra pessoa resolver, também não é, de fato, tomar a responsabilidade pelos seus atos todos, né? Porque às vezes você quer só ser proativo e tirar um problema da frente, mas vai gerar o problema para a próxima pessoa que for lidar com essa situação. Então, são coisas que eu fiquei refletindo. E aí, pegando o ponto de problema, né, ele até traz que ele encaixa, quando você tem um problema, encaixa em 3 caixinhas, né, o controle direto, indireto e inexistente, né. E é muito engraçado, porque quando você para refletir, né, tipo, quantos problemas são gerados, ou a gente tem, que são gerados pelo nosso próprio comportamento, que é o direto, né. Quantos problemas que é pelo comportamento do outro, que é o indireto, e o quanto não está na nossa alçada, né? É algo externo, que é o inexistente. E pouco a gente para fazer essa reflexão, né? E muito quem tem esse perfil proativo, como a Karina trouxe, é automático a gente sair para resolver, mas em nenhum momento a gente para tentar encaixar. Então, esse ponto aqui no livro para mim foi interessante, como encaixar os problemas, né? A gente tem vários desafios, não digo nem problema, desafios no nosso dia a dia. Como a gente encaixa dentro desses 3 pilares, né? Digamos assim. E é interessante, porque isso você acaba sendo mais eficaz, né? Como o próprio livro diz, porque aí você atua de uma forma mais assertiva, né? Direcionando e sendo proativo, enfim. Então, acho que esse, para mim, também foi um ponto muito que me marcou nessa leitura aqui desse capítulo. O Zamboni, aí ele fala, e nessa linha, é muito a questão do círculo de preocupação e do círculo de influência, né? Porque tem os fatores, né, os problemas diretos, indiretos, e aqueles que você não consegue mensurar, não consegue controlar. Mas aí você foca no seu círculo de influência, que aí você consegue ser proativo com qualidade e com responsabilidade, né? Quando eu estava lendo a parte do ciclo de preocupação e de influência, eu me lembrei muito sobre um cenário de uma reunião entre times, normalmente. Muitas vezes a gente tem reunião entre os times e a gente não tem bem definido qual é o nosso objetivo. Então, a gente fica divagando, em muitos momentos, sobre assuntos que a gente não tem influência ou que a gente não vai resolver naquela reunião. Então, eu acho que é um exercício para a gente fazer, particularmente para as reuniões, a gente se preparar. Tipo, cara, o que a gente precisa resolver nessa reunião? E aí eu acho que cabe muito nisso aqui. Porque, às vezes, pela necessidade, por ter várias áreas ali, a gente acaba divagando e fica na preocupação. Putz, eu me preocupo com isso, me preocupo com aquilo, e não focamos em resolver alguma coisa direta. Então, do lado de tech, né, a gente acaba lidando com várias áreas, e eu acho que todo mundo acaba conversando com todas as áreas aqui,
E me pegou nesse ponto, né? Já tive em várias reuniões específicas onde a gente fica meio que voando aqui, e eu acho que é um reflexo disso. A gente não focou na nossa influência, né? No que a gente vai influenciar de fato. Ou então, a gente sabe que aquilo deve ser resolvido, mas não precisa ser resolvido naquele momento, né? Às vezes é uma coisa que a gente tem que resolver lá na frente, não precisa resolver nesse momento. Então, é importante, me pegou bastante nesse sentido. No capítulo posterior, né, que é o objetivo claro, comece com o objetivo claro em mente, ele fala justamente isso, tanto para a estratégia de longo prazo da sua vida, onde você quer chegar, quem que você quer ser, etc. Mas também quando você está numa atividade, que eu espero, qual o objetivo que eu espero com essa atividade, qual é o resultado que eu espero ter ao final desse processo, isso te dá foco, né? E aí tem um livro também que eu li que ele fala isso de uma forma uma forma de imagem que guarda. Quando Michelangelo foi esculpir a Davi, né, a obra de arte de Davi, ele falou assim que ele visualizou naquela pedra bruta não o que ele tinha que fazer, mas o que ele tinha que tirar, o que não fazia parte da imagem. Então a vida é muito isso, é você não deixar, porque a vida te distrai, né? São muitas coisas, e, inclusive a primeira fala do ano aqui na Drive foi muito sobre isso. Ter foco e não se distrair com as coisas que a vida nos traz. Porque o que ele teve que fazer é falar não para muitas coisas. Ó, isso não faz parte da imagem, isso não faz parte. Então, o falar não é tão importante ou mais do que o falar sim. E o que eu tenho que... Né, na hora que vem a reunião lá, por exemplo, que você é um exemplo, né, que você está dando. Não, esse assunto não é para agora. Isso aqui também não é agora. Pessoal, acelera. Isso aqui não é foco da reunião. O objetivo é a gente concluir em tanto tempo esse negócio. Então, essa coisa de você visualizar a imagem do que você quer e falar não para o resto é muito importante. E a gente, quando a vida vai passando e vai grudando um tanto de coisa, você tem que continuar tirando, né? Porque você vai se distraindo. E eu até tinha feito uma anotação, vou falar hoje de manhã. A maioria das pessoas, quantas pessoas passam por essa vida aqui e nem mesmo tem um objetivo claro em mente do que elas vão fazer com as suas vidas. Outras até conseguem ter, né? Mas a grande maioria fica nisso aqui. Aí você vem para um outro time aqui, com uma parte das pessoas que até visualizam, até geram um sonho no coração delas, mas elas nem sabem por onde começar e não põem o plano em ação. Aí você tem um outro grupo de pessoas que já começa a pôr o plano em ação, dá alguns anos ali, talvez meses, anos de iniciativa em cima daquele plano, em ação em cima daquele plano, em cumprir aquele plano, mas desistem no meio do caminho por causa de dificuldade, por causa de distração, o sonho deixa de existir, ela não alimenta mais. Pouquíssimas são as que chegam na fase final de eu visualizei algo, eu sou o cara que está no meu círculo de influência, responsável, proativo, empreendedor, e que visualizei algo, né, em todas as esferas da minha vida e consegui lapidar e chegar executei o meu plano e fui fiel ao meu plano e ajustei o meu plano, insisti e não desisti e cheguei ao meu objetivo. Esse grupo de pessoas são pouquíssimas pessoas, né? E que a gente possa escolher estar nesse grupo, né? Que consegue visualizar, que consegue escrever um plano, consegue ter disciplina para executar esse plano, que é o que acho que mais falta para as pessoas, né? A gente olhar o final da história aqui. Então, é importante a gente... O capítulo posterior é muito isso, é você ter clareza de quem você quer ser, clareza de onde você quer chegar, clareza, né, nas esferas da sua vida, não só na profissional, mas nas outras áreas. Isso provoca muita gente, precisa escutar isso de novo, porque depois de estar executando o plano, as distrações e as coisas da vida vão nos deixando o olhar mais nebuloso, assim, mais míope. A gente precisa fazer o exercício de deixar claro de novo e falar, não, para lá que eu estou indo, é nessa direção que eu tenho que navegar.
preciso melhorar isso. Então, é um trabalho constante, né? Esse é um ponto legal aí para complementar. E pegando o gancho aí no que o Dani falou, acho que uma boa referência deste plano, e ele traz lá nesse capítulo, né, o ter e ser. Aí o conceito de... É muito habitual hoje a gente... eu quero ter um carro, eu quero ter um bom emprego, eu quero ter uma casa nova, eu quero ter isso, quero ter aquilo, quero ter bons filhos, quero ter uma boa esposa, um marido. Só que a gente esquece antes que a gente precisa ser, né? Eu preciso ser um bom filho, eu preciso ser um bom colaborador, um bom empreendedor, eu preciso ser um bom pai, eu preciso ser um bom amigo, e aí a gente consegue fazer algumas coisas e chegar a alguns resultados. E aí quando a gente fala em proatividade, e se a gente tiver essa proatividade linkada a ser, a quem a gente vai ser, a que tipo de gente a gente vai ser, mesmo que eu tenha que mudar o que fazer ao longo da jornada para chegar nesse ser, e aí sim entre os valores, né, que tipo de pessoa que eu quero ser? Aquelas que os meios justificam os fins, ou os fins não justificam os meios? Trazendo para o âmbito da Drive, né, que tipo de empresa que a gente quer ser? Né, a empresa que quer ter aí uma produção de 36 milhões esse mês, ou a gente quer ser a empresa que vai gerar valor agregado aí para a nossa rede, vai gerar crescimento, vai gerar nível de transformações nessas pessoas. Aí a gente faz alguma coisa e a gente tem. Sim, as duas coisas. Mas se a gente não conseguir ser isso, esse termo acaba não ficando sustentável, né? E aí ele traz lá o caso do José do Egito, que foi vendido, né, que aí chegou a gozar de grande confiança do Potifar, né? Depois foi preso e lá na cadeia organizou a cadeia e depois foi quem foi. No fim do capítulo, pessoal, não sei se vocês perceberam, eles deram lá, o autor colocou 4 atividades. Acho que é bem legal, porque eu fiz, inclusive, eu acho que é legal a gente exercitar até com problemas reais para ser feito. Então, convido a todos aí também para fazer essas 4 questões aí também. Beleza? Mais alguém, algum ponto adicional? Eu só tenho uma coisa para acrescentar, mais uma. Hoje eu estou falante, né, Zamboni? Quando você lê um livro a primeira vez, principalmente esses assim, que são diferente de romance, enfim, uma coisa mais leve, é interessante você reler esses livros, né? Porque aí você vai, até porque você tem momentos diferentes de carreira, momentos diferentes de vida, de experiência. Então você vai vendo umas observações que você fez no passado e você fala, nossa, até metas e objetivos que você pode repensar e ver como que você evoluiu. Então, quando você lê esse livro específico, né? Quando eu lia, sei lá, quantos anos atrás, você não raciocina algumas coisas, você vai lendo. Então, ele é um livro que você tem que parar, ler, refletir. Então, é muito interessante fazer a reflexão da leitura nesse tipo de livro. Então, né, e fazer os apontamentos. Eu não sei porque eu sempre faço isso, então acho muito interessante, mas é isso.